Fala pessoal! Você certamente já deve ter visto vários vídeos interessantes de lugares do nosso planeta que são extremamente belos. Às vezes é até difícil acreditar que tais lugares existem no mundo real, pois muitas vezes parece que eles são obras de design gráfico. No vídeo de hoje mostraremos estes locais que são simplesmente de tirar o fôlego e fazem com que todos desejem visitá-los imediatamente. Mostraremos 10 lugares incríveis que existem no mundo real. Vamos lá? Gruta Fingal. Você já esteve em uma caverna que canta? Se você gostaria de ver uma maravilha dessas com seus próprios olhos, ou melhor, ouvi-la com seus próprios ouvidos, então você precisa visitar a bela e misteriosa Gruta de Fingal, na Escócia. Este lendário lugar está localizado na pequena ilha de Staffa, cuja área é de cerca de 30 hectares e a extensão é de menos de 1 quilômetro. Ela faz parte do arquipélago das Hébridas Interiores. Somente um pequeno rebanho de ovelhas vive permanentemente no local, já que a ilha não é adequada para a moradia de humanos. O apelido de Gruta da Melodia foi dada pelos habitantes da região devido ao som emitido pela caverna quando as rochas ecoam o som das ondas. Se você ficou com vontade de conhecer esse lugar agora mesmo, vale a pena lembrar que ele é mais bonito durante o mês de maio, quando as suas encostas são cobertas de vegetação em flor. Infelizmente, apenas algumas agências de turismo escocesas incluem a ilha Staffa em seus programas. Isso porque ela é considerado um lugar selvagem e distante. Além disso, é fácil topar com uma tempestade ou uma chuva torrencial no caminho até chegar a ela. Grüner See. No estado austríaco de Estíria, próximo à cidade de Tragos, existe uma atração natural que atrai mergulhadores de toda a Europa, o Lago Verde. Não seria nada demais se não fosse o fato de que o lago se encontra na região alpina da Áustria, e as águas da montanha são extremamente frias e, portanto, pouco adequadas para a imersão. No entanto, os mergulhadores não se intimidam, já que as baixas temperaturas não são nada se comparadas com as belezas que podem ser vistas nesse lugar. A água verde esmeralda, cercada por florestas e montanhas, cria paisagens que parecem irreais, difíceis de encontrar em qualquer outro lugar. Além disso, o Grüner See não é como os outros lagos alpinos. Ele tem uma característica marcante. Durante uma parte do ano, ele é um parque. Durante a outra parte, ele é um lago. Isso se deve ao aumento do nível da água. Até meados de maio, ele se mantém em uns 2 metros, o que cria o parque com um pequeno lago maravilhoso. Nos 6 meses seguintes, o nível sobe até 12 metros, inundando todos os caminhos, bancos, árvores e cria um parque submarino. É simplesmente uma visão incrível. Cuidado Encantada. Este curioso parque é chamado de Cidade Encantada. Dentro dele, você encontrará muitas coisas interessantes. No entanto, todas as obras em exposição neste parque são feitas completamente de pedra. Mas se você acha que não há nada de interessante nisso, iremos convencê-lo do contrário. Dentro desse parque único, se encontram 14 figuras principais de diferentes formatos, entre as quais você poderá ver um grande cogumelo, um navio, um cachorro e um rosto humano com um belo nariz. Tudo feito de pedra. As pessoas que gostam de se divertir de maneira ativa podem escalar a figura em forma de ponte e brincar de se esconder no labirinto de pedra, atrás da árvore em forma de coração, por exemplo. Preste muita atenção para não perder a impressionante batalha de um elefante com um crocodilo. Dá para imaginar que até isso eles têm? Então, se você visitar esse lugar, você definitivamente não vai perder o seu tempo em vão. Geyser Fly. É difícil acreditar que esse milagre da natureza existe na vida real. Sim, esta é uma fonte real que se encontra na parte noroeste do estado de Nevada. Depois que uma fotografia do local foi publicada em uma famosa revista geográfica, o Fly ganhou o título de atração local. Se antes da publicação, mesmo em Nevada, poucos sabiam da sua existência, agora muitos fotógrafos de todo o mundo querem registrá-lo pessoalmente. No entanto, essa curiosa criação da natureza está localizada no território de um rancho particular. Por isso, só é possível observá-la a uma certa distância. Havia um projeto para comprar as terras onde o geyser está localizado e fazê-lo acessível ao público, mas o dono se recusou a vendê-las. Então, para chegar perto do Fly, a maioria dos turistas tem que falar com o fazendeiro. No entanto, alguns espertinhos simplesmente pulam a cerca. Um dos fotógrafos que conseguiu ver o geyser de perto o comparou com a paisagem de Júpiter. Parece bastante mesmo. Há lendas de que este geyser é símbolo de uma vida bela e feliz, e para obter esta dádiva basta apenas lavar-se com as suas águas.
Xanaitipishka. Este é o rio mais quente do planeta. Para você ter uma ideia, a temperatura destas águas é a mesma que de uma chaleira fervente. Por isso, não é de se surpreender que os sapos que caíam aí não sobrevivem. Provavelmente não é uma boa ideia colocar a mão nesse rio. E se você se atrever a fazer uma coisa dessas, obviamente está louco. Este lendário lugar foi descoberto por um geofísico chamado Andrés Russo. Durante 5 anos, ele explorou o ecossistema desta área, tentando entender as causas do estranho fenômeno e acabou descobrindo alguns detalhes interessantes. Ao longo dos quase 6 quilômetros deste rio, a temperatura é instável. Nas áreas mais quentes, ela pode chegar a 98 graus, enquanto que na fonte, por exemplo, ela se mantém sempre fria. O geofísico descobriu também que os índios locais chamavam o rio de Xanaitipishka, o que significa aquecido pelo sol. A origem das fontes termais que alimentam esse rio fervente continua intrigando os pesquisadores, já que ninguém pode dar uma resposta exata de por que esses processos estranhos ocorrem em um rio aparentemente comum. Outra curiosidade desse rio é que os moradores da região usam água para beber, uma vez que ela é absolutamente segura para o consumo e não precisa ser filtrada. Desfiladeiro do Antílope. Este é mais um lugar misterioso da nossa lista. O Desfiladeiro do Antílope fica na região do sudoeste americano, no estado do Arizona. O nome desse lugar foi dado por causa das paredes avermelhadas de cor semelhante à dos pelos dos antílopes. Turistas de todo o mundo visitam o desfiladeiro para admirar essas vistas tão fascinantes. No entanto, chegar aqui não é tão simples. O Desfiladeiro do Antílope está localizado em um território pertencente aos índios nativos, e eles perceberam que este lugar podia ser uma fonte de renda. Portanto, para chegar aqui, você tem que pagar para entrar nas terras indígenas e também para contratar um guia do local. Além disso, a natureza nem sempre permite admirar a beleza do lugar. Muitas vezes, durante a estação de chuvas torrenciais, o desfiladeiro fica inundado e simplesmente não pode ser visto nem de perto nem de longe. Então, se você conseguir ir lá um dia, não se esqueça de tirar uma bela selfie. Túnel de Wisteria. Certeza que ninguém é capaz de ficar indiferente às belezas dessas cachoeiras florais no Japão. Dá só uma olhada como esse lugar é legal. O túnel inteiro está cheio de guirlandas de belas flores que parecem que estão penduradas no céu. Aqui crescem mais de 1 milhão de espécies de plantas de todas as cores do arco-íris, e cada espécie é única em seu tipo. Mas a principal atração deste jardim suspenso são os túneis perfumados de flores do gênero Wisteria. Elas são tão populares quanto as famosas flores de cerejeira. Os jovens e os casais apaixonados adoram esse jardim. Dá para entendê-los, não é mesmo? Esse lugar está completamente repleto de romance. Esse local fantástico fica a 4 horas de carro de Tóquio. Se por acaso você decidir visitar este túnel, aconselhamos que você faça a sua viagem em meados de maio. É nessa época que as wistérias começam a florescer. Cinque Terre. A tradução do nome desse lugar é 5 terras, e de fato ele é exatamente isso. Cinque Terre é um parque nacional italiano que contém 5 pequenas cidades: Rio Maggiore, Corniglia, Manarola, Vernazza e Monterosso al Mare. Mas se você está pensando que este é algum tipo de balneário clássico com grandes hotéis luxuosos, você está enganado. Surpreendentemente, Cinque Terre é bastante tradicional, e até mesmo os italianos gostam de visitar a região. Os moradores daqui levam uma vida calma e pacata. As 5 vilas estão ligadas por uma estrada de 10 km de extensão. Uma caminhada à beira-mar por aqui provavelmente será uma das mais inesquecíveis da sua vida. Ao passear por Cinque Terre, você pode encontrar um grande número de oliveiras e limoeiros. Além disso, as colinas estão repletas de plantações de uvas. Mas o que mais atrai a atenção dos turistas são as pequenas casas multicoloridas que parecem estar flutuando sob o mar azul profundo. A propósito, esta região é considerada um patrimônio mundial pela Unesco, um título mais do que merecido, não acham? Montana Magica Lodge. Em um dos cantos pitorescos do Chile, existe um lugar com uma atmosfera de paz e harmonia. Se você está cansado da agitação e do estresse constante da vida na cidade, é para cá mesmo que você precisa vir. Este incrível hotel está localizado no território da Reserva Biológica Huilo Huilo, que desde 2007 faz parte da lista dos patrimônios mundiais da Unesco. A principal característica do hotel é a sua interação harmoniosa com a natureza, sem destruir o meio ambiente. O hotel é construído no formato de um
um vulcão cuja cratera expele fortes correntes de água. A cachoeira gigante não apenas decora a estrutura, mas também serve como uma valiosa fonte de umidade que alimenta as coberturas de era das paredes do hotel. Uma coisa bastante curiosa é que a inspiração dos arquitetos para criar este lugar veio de uma lenda local. Dizem que nessa floresta há uma montanha mágica que realiza desejos, porém ela é protegida por espíritos. Aqueles que têm coragem suficiente para chegar até o seu topo são recompensados com a realização do seu desejo. O hotel foi feito para representar essa montanha, e talvez por isso todos os turistas querem visitá-lo. Bergpark Wilhelmshöhe. Agora chegou a hora de falar do lugar mais deslumbrante da nossa lista. Dá só uma olhada nesse incrível parque chamado Wilhelmshöhe, na cidade alemã de Kassel. Este lugar maravilhoso é um enorme parque em cascata, localizado em umas montanhas. A principal atração aqui é o castelo, com uma pirâmide em seu topo. Nela, há um Hércules de cobre de 8 metros de altura, observando a cidade sob os seus pés. Abaixo do castelo é possível ver uma rede de cachoeiras e fontes. Tudo isso cercado por uma densa floresta. É um espetáculo impressionante de tirar o fôlego. Neste parque há ainda um outro castelo muito interessante, chamado Löwenburg. A verdade é que ele nunca desempenhou nenhuma função de proteção. Ele é apenas um palácio que foi construído porque os arquitetos queriam construí-lo. Tudo bem, não vamos forçá-lo a proteger as pessoas e vamos simplesmente admirar a sua incrível beleza. Ficamos curiosos para saber se algum de vocês já visitou um lugar desses. Se sim, contem para nós nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like se você curtiu o vídeo. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.